Olá, queridos vencedores. Sejam muito bem-vindos a mais um programa de sucesso, porque esse programa só traz pessoas de sucesso. Gente que tem uma história que vai contribuir com a sua história. Gente que vai contar um testemunho vivo do que Deus fez e o que Deus faz. Então, não perca essa conversa, esse podcast, e depois mande para aquela pessoa que precisa ouvir essa história. E só te lembrando, Colossenses 3:23, e tudo o que fizerdes, faça de todo o coração, não aos homens, mas ao Senhor. E Ele que tudo vê, te recompensará. Amém, querido vencedor? Bom, quem está hoje comigo aqui, que gentilmente aceitou o nosso convite, não foi fácil. Tivemos que agendar com muitos meses antes, porque a agenda dela é mega ocupada e preenchida. Nada mais do que a minha querida Mica, minha profissional, que cuida de mim, dos meus dentes, doutora Eliusa Brasil. Que prazer recebê-la aqui. Como eu sou sua fã. Gente, a doutora Eliusa, ela é, primeiramente, serva do Senhor Jesus. Amém. Ela é uma esposa digna de inspiração, uma mãe que é exemplo e uma profissional brilhante, de muita autoridade quando pega nos instrumentos e quando também lidera o seu time ali na clínica Odontocamp. Muito bem, querida, seja muito bem-vinda. Que bom tê-la aqui. Sim. Eu falo assim, que privilégio, né? Eu falo que nós marcamos com muita antecedência, mas é sempre uma honra, Sidmar, estar aqui. Como eu aprendo com você, eu falo que a Sidmar fez parte da minha carreira. Lá atrás... Fez não. Faz. Então tá bom. Você estava excluindo já de cara. Não. Nada disso. Eu falo que ela faz parte da minha uma carreira. Uma vez cliente para sempre. Não, e mesmo porque a gente liga, Sidmar, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? É verdade. Então eu falo que a primeira vez que eu conheci aquela mulher imponente, assim, que falava tão bem, tão claro, eu falei, meu Deus, eu preciso de ter um pouquinho desse dom e desse talento com as pessoas, né? Eu falo que ela tem um dom maravilhoso. Amém. Eu me lembro que na nossa trajetória já tem o quê? Mais de 10 anos, não é? Mais de 10 anos. Que nós nos conhecemos e começamos a caminhar. Ela ficou um pouquinho assustada quando foram desmistificados alguns tabus de liderança. Ela nem queria me ver mais, chorou 3 dias. 3 dias, gente, olha só. Quando eu entendi, foi tão revelador isso, Edmar, que marcou minha vida. Porque o que nós precisamos entender? Não tem como você crescer. Uma árvore, ela não cresce sem poda. É verdade. Nós precisamos da poda. E dói às vezes, E né, às vezes querida? dói, sabe por quê? É muito fácil. Quando eu cheguei para a Sidmar, como gestora, como ela estava ali na minha empresa para ser a nossa consultora. E aí eu depositava todo o lixo e tudo nela. Sidmar, fulano fez isso. Gente, descarreguei tanta coisa. De repente ela falou assim, e você? Aí, eu nunca tinha olhado. Eu sou plena. Gente, eu nunca tinha olhado no Eu sou a maravilhosa, espelho. eu sou a boazinha, eu sou a queridinha. Na verdade, sabe o que doeu? Foi esse autoconhecimento, esse espelho, porque é muito fácil julgar a sua equipe. E aí, quando você olha que a sua equipe é reflexo do que você é, Uau! Doeu Dói, muito, né? porque... Dói muito. A sua equipe é reflexo de quem você é. De quem Ou você é, seja, do seu líder, time do se líder, parece sim. com você. Com Então, muito cuidado quando você começa a falar mal do seu time. Você está falando mal do seu próprio umbigo. O próprio eu. E foi essa revelação que nós tivemos aquele dia, né? O Foi autoconhecimento, como assim, né? A ter coragem de olhar para si e perguntar, né? Por que isso? Qual a minha contribuição nesse resultado? Por que a pessoa está entregando assim? Por que eu falo tantas vezes a mesma coisa para a pessoa e não tem colhido o que eu desejo e preciso? Onde é que está a minha participação? Não é? Mas já começamos a conversar, nós vamos voltar aqui, né? Criei um roteirinho para essa nossa conversa. Querida, me conta aqui, o que é mais desafiador para a doutora Eliusa Brasil? Trabalhar com a odontologia ou liderar o time de pessoas que te acompanham ali? Eu sei que seu time não é pequeno, é um time relativamente grande, o suficiente para muitos desafios. O que é mais desafiador para você? Olha só, Sidmar, se eu pudesse dar um conselho, né? Eu falo que a minha filha está tendo o privilégio de fazer odonto, está no primeiro ano de odontologia. E meu marido já falou para ela, esquece odontologia, eu quero que você aprenda gestão. Aí eu, uau, por quê? Porque essa é a nossa dor. E sem falar que o seu marido é odontólogo também. Ele trabalha comigo, nós
estamos juntos, né? Há 25 Doutor Marcelo anos, doutor Brasil. Marcelo Brasil. Um abraço para você, Sim. doutor Marcelo. Então, Sidmar, o que que acontece? Nós, como dentistas, o que que a gente aprende na faculdade? A ser operacional. Você aprende os processos da Somente carreira. o processo. Nós não aprendemos vender, nós não aprendemos Lidar sobre com as posicionamento pessoas. e imagem, nós não aprendemos a lidar com as pessoas, nós não aprendemos o autoconhecimento. É verdade. Então, eu falo que nosso primeiro contato, quando eu tive a primeira consultoria com a Sidmar, o que trouxe de libertação na minha vida? A autorresponsabilidade. Olhar para si. Eu sou responsável. Esse resultado faz parte da minha gestão, Sim. da minha autorresponsabilidade. Isso é tremendo, né? É Revelador. A autorresponsabilidade, porque é muito fácil você julgar, até no casamento, eu falar do meu marido, falar dos meus filhos, falar da minha casa. Espera, o que eu tenho feito para contribuir, né? Qual o meu papel? Sim, Dentro do que é o meu papel, qual tem sido a minha participação? E em qualquer segmento, qualquer profissão, não só aquele que tem o título de doutor, qualquer profissão. Sim. Essa que está do lar aí, que às vezes está ali com administrar um lar não é fácil, lar, né? Está ali com o celular ligado, escutando esse podcast, vai pensar, isso não é para mim. Claro que é. Qual é o seu autoconhecimento dentro da gestão da sua casa, né? Mas quando nós entendemos a nossa identidade, quem nós somos em Cristo e por que nós fomos chamadas para ser, dentro do seu lar você entende que seu propósito é trazer um lar confortável de paz, de amor. Você acha que essa percepção de quem eu sou gera autoridade? Claro, a minha identidade traz autoridade? Meu Deus, eu tinha muita rejeição. Você lembra o quanto eu chorava? Porque eu precisava de fazer para ser aprovada. Então, eu tinha que fazer... O tempo todo provar para as pessoas quem você era. Quem eu era. E esquecia de provar para si próprio. Sim. Né? Na verdade, não é nem provar, conscientizar de si próprio quem você é. Eu digo que é sempre a nossa autoridade interior que projeta a minha autoridade exterior. Tudo emocional, gente. Tudo exterior. Vem de dentro. Ou seja, pra fora. quando é só exterior, porque é exterior, você coloca um belo look, faz uma maquiagem, né? Faz uma make legal, pronto. Até tem uma construção da autoridade exterior, mas ela não se sustenta. Não sustenta. Ela vira fake, ela fica frágil, ela é inconstante, ela não é verdadeira se não tiver uma autoridade interior. E quais são os pilares que você compreende que geram uma autoridade, doutora Eliusa? Então, essa autoridade, toda vez assim, foi até interessante, porque é o que eu tenho estudado muito sobre isso, sobre verdadeira plenitude. Olha. Você viver uma vida em abundância, que está lá em João 10:10, né? Uma vida plena. Você precisa estar alinhada, Sidmar, corpo, alma e espírito. Yes. Então, não tem corpo, como alma e espírito. Eu ser uma pessoa que malha muito, 0% de gordura, pouca gordura no corpo, super fitness, mas a minha mente doente, minhas emoções doentes. E meu espírito abatido. Eu não sei quem eu sou. Então, assim, o que eu vejo a minha realidade no consultório? Às vezes você tem uma equipe maravilhosa. Sim. Excelente na execução, mas doente emocionalmente. Exato. Ou você tem uma equipe que é totalmente assim, a crença dela de identidade, quem ela é no Senhor, ela não entende que ela é filha amada, que ela é escolhida. Ela é fragilizada, ela tem uma crença frágil. Qualquer vendaval abate. Aí tô tão mal, não consigo trabalhar hoje. Não dei conta nem de trabalhar. Porque o que aconteceu? Você está doente? Não, briguei em casa, problema de saúde, a família, não dou conta. Então, essa fragilidade emocional, porque não sabe quem é o seu pai, não sabe aonde ancorar a sua força, de onde vem a minha força, né? Então, quando eu busco a força no homem, no marido, no chefe, nas pessoas, eu percebo que é tudo muito frágil, até mais frágil do que eu. E a expectativa, né? Porque a gente está falando do mundo espiritual, mas isso é empresarial, isso não é só espiritual. Porque quando eu alinho o corpo, alma e espírito, estou em equilíbrio, tudo que está em equilíbrio rompe. E aí, quando eu atendo um paciente bem hoje, amanhã não, a minha instabilidade emocional, espiritual e profissional, hoje eu estou bem, amanhã não estou. Hoje eu faço atendimento com excelência, amanhã não estou. Não vai gerar resultado, né? Ontem eu sentei com a minha equipe, tive uma reunião lá, os meus pacientes faltaram, 3, um atrás do outro. Aí eu entendi, Deus falando comigo. Tempo. Aí a minha secretária me ligou e falou assim, doutora, seu paciente desmarcou, se você não quiser vir, Deus falou, vai.
Essa é a oportunidade que você tem de reunir a equipe. Olha só. E aí, eu estando ali com a minha equipe, falei, Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Porque nós precisamos entender que tudo é espiritual também. E Até a os sua buracos empresa- na agenda é providência do Senhor. E a sua equipe, o seu ambiente de trabalho Sim. é o seu ministério. Meu ministério. Seu ministério. E aí, quando eu É a sentei, sua igreja particular ali. Sim. E quando eu sentei, e você sabe que eu tive uma revelação sobre isso, já até te contei uma vez, que eu tinha muitos sonhos, assim, de ir para a África, ser dentista, Isso. cuidar dos africanos. Não, eu tinha muitos, ainda tem esse sonho, né, de fazer essa obra social lá. E um dia Deus falou comigo, a sua África é dentro do consultório. Yes. Amém. Olha que A coisa sua poderosa. missão é dentro do consultório, Dentro do porque ali eu consultório. tenho vidas, né? Não só o seu time de Sim. colaboradores, como os seus pacientes Sim, também. que eu creio que são enviados por Deus, né? A gente Sim. entende que eles são presentes. Gente, a doutora Ilúzia, ela cuida de mim há muito tempo, Sim. cuida dos meus dentes, É. né? Cuida também do meu rosto. E é muito comum, várias vezes, para não dizer todas as vezes, antes de começar qualquer procedimento, nós oramos. Ela ora com os pacientes, ela consagra Amém. as mãos, ela consagra a instrumentação. E assim, é um ambiente diferenciado. Amém. Né? Eu aqui, vocês não estão aqui das câmeras ligar, mas nós sempre oramos antes de começar a gravação. Sempre. E não é todos os meus convidados que compartilham da nossa mesma fé. Sim, sim. Mas eu costumo dizer, olha, meu podcast, minhas regras. Então, não sei o que você quer, mas nós vamos orar antes. Mas o E Espírito todo mundo Santo- sempre participa, porque oração é como um copo d'água, ninguém recusa. Sim. E é interessante, gente, quando a gente está conectada com o céu, eu até estava no carro e fazendo essa oração, falei, Senhor, não estou aqui por acaso, o Senhor tem um propósito, Aham. eu entrego a minha vida, meu caminho ao Senhor, me usa como instrumento e fala comigo no versículo. Aí o versículo que Senhor eu te abri trouxe. aqui, Colossenses 3:23. Não Foi acredito. o que a Sidmar declarou. Uau, Está aqui. Está não aqui como prova. acredito. Então, isso é conexão. Ah, coincidência não. Eu não sabia que ela ia declarar esse versículo. Esse, na verdade, não eu declaro. Esse é o nosso slogan do e Carreira cê- de Sucesso. E você sabe que é o meu slogan em todos os cursos? Todo final da minha aula eu coloco esse versículo. Porque eu entendo que tudo que você faz para Deus, honra a Deus, né? E E aí, mais assim, tudo que você faz não é para o homem. Não. Né? Acaba tudo honra, Sim, porque tudo vem dele e é sim. para ele. Mas com qual motivação? Qual motivação? Eu não quero fazer porque eu quero colher aplausos, reconhecimento. Sim. Isso é bom, isso é necessário, faz parte. Mas qual é o meu propósito? Ele é consequência de um propósito. Então, o Senhor te escolheu para cumprir o seu propósito na odontologia. Amém. O Senhor me escolheu para cumprir o meu propósito ensinando. E às vezes a gente foge desse propósito. É, Nós não é? tentamos fugir porque ali está a sua dor. Ali você tem que renunciar ao seu eu. Uhum. Ali você tem que ativar a sua escuta, né? Os seus ouvidos. Inclusive, é uma das ferramentas para nós identificarmos qual é o meu propósito. Porque as pessoas sempre se perguntam, né? Sim. Eu não sei qual que é o meu propósito. Então, uma delas é, você já percebeu o que mais te incomoda? Isso. O que mais te incomoda? O que mais te dói? Eu sei que muitas coisas nos incomodam, nos entristecem, né? Uma criança abandonada, uma mulher que foi agredida, né? Uma enfermidade, os idosos, isso tudo nos incomoda. Mas, no meu caso, o que mais gerou esse despertar para o meu propósito foi que, além de incomodar, eu fazia por. Isso. Então, me incomodava, mas eu tomava uma ação em seguida. Não que eu não participe de eventos que cuide de criança, mulher, essas coisas todas também. Mas o que realmente me move a agir é o ensinar. É o ensinar. É o isso ensinar. é um dom, isso é um talento. Isso né? é um propósito, é um né? propósito. É um propósito. Então, Isso. primeiro nasceu o propósito, depois Deus deu o dom. Porque para ensinar eu preciso me comunicar. Sim. Daí a minha facilidade em me comunicar. Acho bacana isso, né? Sim. Custei entender isso. Que primeiro, não é o dom que vem. Na verdade, o propósito vem primeiro. O dom vem para sustentar o propósito. E normalmente eu falo que o nosso propósito está na nossa dor, né? Como você falou. Aquele te medo incomoda. de falar. Como a Sidmar sabe um pouquinho da minha história. Mas fala para nós. Eu sofria rejeição do meu nome. Eu não aceitava meu nome. Há muitos anos. Ele usa. Ele usa. Pensa. Dá um trocadilho, né? Ele usa. usa. Meu pai chama ele, minha mãe Jerúsia. Emendado
mudar os nomes. E aí eles colocaram 2 L's, Y, aí eles floriram, né? Floriram, foi. Mas eu sofria tanto bullying na infância. Quem te usa? Quem que usa você? Quem que usa? Aí, o que isso me transformou? Numa adolescente recatada, tímida. Com vergonha de falar o próprio pra nome. mim, estar aqui gravando um podcast é porque isso aqui é muita vitória. Pra mim... Foi muita cura, né? É muita cura. Eu tava todo dia que eu falo o meu nome, ele o quê? Eu falo, não, é isso mesmo. E aí eu falo que esse ressignificar do meu nome, porque eu falava, pai, com 18 anos eu vou trocar meu nome, porque eu não aceito. E meu pai, mas foi com tanto amor, ele chorava, mas a minha mãe, de pensar que eu não aceitava algo que eles projetaram com tanto amor, né? E olha só onde que o inimigo entra. É ali, na infância, na escola, né? Numa rejeição. Às vezes você não foi rejeitada pelos seus pais, mas você foi rejeitado por colegas, pelo bullying na escola, pelo primeiro namorado. E a raiz de rejeição entrou na minha vida nesse exato momento. E eu vivi uma adolescência bloqueada. Eu não me sentia que eu era capaz, a autoestima desbloqueada. Gente, eu olhava pro espelho, eu me punha tanto defeito, eu não tinha nem coragem de olhar no espelho. E sempre foi linda, desse jeito. Sempre foi bela, mas plena. Sempre quando a pessoa ela tem a rejeição, o que ela vê? Os defeitos. Ela não consegue ver aquilo de bom que tem. É como se tivesse uma lente nos olhos, né? Uma cegueira, uma trave. E isso vai se estendendo para todas as outras áreas. Agora pensa, Sidmar, quantos líderes que têm autoestima baixa, quantos líderes que têm espírito de rejeição, projetam isso na equipe. Projetam na equipe, e aí começa a ser aquele líder autoritário, porque eu entendi a diferença de autoritarismo com autoridade. Começa a ser uma pessoa, porque a dor dele está tão cheio de dor que desconta no funcionário, no colaborador. Gente curada não machuca ninguém. Sim. Gente doente adoece pessoas. Isso é muito forte. Então, isso é muito forte, né? Forte. Gente doente adoece pessoas. E eu era doente, porque eu adoecia pessoas. Exatamente. Né? Sem saber. Sem nenhuma intenção. Inconsciente. Então, projeta a insegurança, o medo que você descubra que eu sou frágil. Sim. Então, eu me bloqueava através de uma postura autoritária, imponente, tinha que ser do meu jeito, imponente, sem mandona, querendo centralizar tudo, gente, tudo no controle. Meu marido, que ele aguentou de mim, né? Meu marido, minha equipe. Eu tenho uma colaboradora lá que está comigo desde o início. Ela olha para mim e fala assim, doutora, mas você mudou tanto. Meu Deus. Aí eu falo, foi Jesus. Porque se Jesus não tivesse feito na minha vida, o que seria de mim? Né? E acaba que fica um testemunho vivo, né? Sim. Que Deus pode transformar personalidade. Olha, eu acho isso grande. Mas gente, eu quero falar um segredo. Você não vai mudar ninguém. Você não muda a sua equipe, você não muda seu casamento, mas Jesus pode mudar tudo. Começando por mim. E assim... Qual que é a primeira mudança? Primeiro em mim. Igual, a minha história foi isso. Quando eu entendi, liderando uma célula de criança, né? Que a gente era líder de criança. Aí a criança falou assim, tia, seu nome é profético, é Deus que usa. Uau, uma criança, que lindo. Numa célula de criança. Aí ela falou assim, meu nome é profético, naquele dia. Porque ele vem da palavra Deus, né? Ele vem da palavra Deus. E aí, Deus que usa. Naquela hora eu chorei tanto. Aquela hora eu fui... Começou a minha cura, Sidmar. Olha, só para a boca de um pequenino. Porque a palavra de Deus fala Pediu perdão já para os seus pais? Demais. De ter recusado o nome? Pedi perdão para meus pais, pedi perdão para o meu marido. Eu falei, Senhor, lavei os pés. Aí eu comecei, né? Entendi. Porque... Aí você entendeu o que é honra. Nossa, mas que lindo. Veio pela revelação de um pequenino. De uma criança. Então, meu querido ouvinte, não desanime. Deus pode usar qualquer pessoa e qualquer circunstância. Inclusive esse podcast de hoje. Sim. Tremendo, né? Porque, na verdade, é assim, quando nós entendemos que primeiro Deus quer fazer em mim, depois no outro, porque quando você consegue ser transformada pelo Espírito Santo, aí já não é mais sobre o outro, é sobre você, né? E como é que eu faço para ser transformada pelo Espírito Santo? Alguém está te perguntando isso. Olha só, eu falo que a minha transformação foi de uma forma genuína, que foi pela dor, né? Primeiro foi pela dor, porque eu tive uma enfermidade, não podia ter filhos. E tem uma passagem lá em Apocalipse 3:20 que fala assim, que eis que estou à porta e abro. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, Jesus, ele sempre está batendo na porta do nosso coração. Sempre. De várias maneiras, inclusive com um podcast. Usando um podcast, usando uma palavra no Instagram. Usando a boca de uma criança. Hoje não tem como alguém falar, não tem como. Jesus está batendo a porta. E eu não abri essa porta porque eu era religiosa, Sidmar. Entendo. Eu estava numa religiosidade que eu achava que eu não podia olhar outra coisa.
porque eu era católica, apostólica romana, eu não podia escutar nada, mas eu não lia a Bíblia. Então, eu era uma religiosa que não tinha revelação. Olha que forte, né? Entendia que queria Sim, Deus. sim. Procurava uma Tinha vida sede santa. e fome de Deus, porque todos nós temos essa sede e Procurava fome uma de Deus. vida santa, mas só na religião. Só na aparência. Sabe os fariseus? Só para mostrar que era bonito. Ou E seja, se achava ia na muito missa, boa. ia novena, mas Deus... Aí um dia eu tive um sonho com Jesus. Sonhou. Esse sonho que eu falo que foi a minha conversão verdadeira. Que lindo. E na época eu não era cristã. Sonhei com Jesus e ele me pegou no colo e falou: minha filha, por que você está preocupada com isso? Ai, que lindo. Aí ele falou assim: eu com tumor na cabeça, Jesus, eu não posso ter filhos. E aí eu questionando ele, né? Ele me pegou no colo: filha, me busca. Aí eu fiquei brava demais com Jesus. Como que ele fala me busca? Eu estava na igreja todo domingo. Sei o que eu faço, só isso. Na novena toda terça eu estava na religiosidade. Aí quando ele falou me busca na palavra, gente, eu sempre fui religiosa que não lia Bíblia, só deixava a Bíblia aberta no Salmo 91 com uma fitinha, crendo que a Bíblia aberta expulsaria ali já era curado, todo mal. ali já estava resolvido. A página estava até amarelada já 91. Amarelinha. E essa foi a minha vida cristã, rasa e vazia. Quando eu tive esse encontro, esse sonho, eu acordei chorando. Marcelo, eu sonhei com Jesus. Ele usa. O que é isso? Você não entendeu nada. Marcelo, Jesus falou para mim ler a Bíblia. E realmente eu li e não entendi. A gente, quando tá cega, né? A gente não lê, não entende. Aí até que eu fui convidada por um grupo de mulheres. Olha que interessante. Quanto é importante a gente conectar com mulheres de Deus, né? E quanto é importante você convidar. Não ter medo de convidar. Ter ousadia. Não porque ter eu medo de odiava convidar. crente. Odiava crente. Eu falei, Deus, não, ela é católica, fanático. ou então ela é espírita, ela é isso e aquilo, eu não vou convidar, não. Mas essa amiga, ela foi tratar de dente comigo, porque eu tenho esse péssimo costume, ou ótimo, não sei, que eu começo a atender os pacientes conversando, é um monólogo, o paciente de boca aberta, não tem como responder. É verdade. E aí eu, e eu lá perguntando tudo, aí essa amiga me falou assim, quando eu for no próximo tratamento, eu vou levar um tablet, eu vou responder tudo escrito enquanto você tá me perguntando com a boca aberta. E aí ela falou assim pra mim, Eliusa, eu tô indo num grupo de mulheres hoje, e eu queria te convidar. Eu falei, não é de crente, não? Ela, não. Lá tem católico, evangélico, espírita. Lá a gente estuda a Bíblia. Ela teve muita sabedoria, né? Muita. E aí, na hora, como eu estava cheia de fome e sede de Deus... Já tinha tido aquele sonho? Sim. E o vazio no coração a gente tem desde quando a gente nasce. Porque sempre. Só Ele preenche. É o lugar dele. É o lugar dele. E eu achava que ia preencher com meu marido, com dinheiro, com sucesso, com a minha vida profissional. Quando com eu o for uma filho que você estava esperando. de sucesso, o vazio vai ser preenchido. E eu vejo isso na harmonização. Às vezes a pessoa acha que é um full-face, um preenchimento que vai preencher o vazio. Como elas vão te procurar nessa expectativa de ficarem belas para poderem ser preenchidas. E aí você foi para o evento de mulheres. Esse evento de mulheres. Quando eu cheguei lá, gente, eu fui tão amada, tão amada. A pastora me acolheu, me abraçou. Falou, nós vamos orar por você, vamos jejuar por você. E você vai ser curada. E eu declarei, tomei posse dessa palavra. Porque você tinha uma enfermidade, né? Tinha diagnosticado um adenoma na hipófise e eu não poderia ter filhos. Hoje você tem só 3. Só 3, para honra e glória de Deus. E ela falou, nós vamos orar por você e você vai ser curada. E aí, o que acontece? Eu pensei, a mulher nunca me viu na vida, vai ficar sem comer por causa de mim, jejuar. Isso não existe. Orar por mim, nunca nem me viu. Aí eu falei, gente, eu sou muito amada, porque essas mulheres já me amam sem me conhecer, né? É o amor de Cristo, né? É uma coisa assim que não compreende. Como? Isso não existe. Gente, alguém fazer isso por mim? Eu pensava, o que elas querem em troca? Porque a gente está acostumado com network. O que eu vou dar, o que eu vou receber? No mínimo vai querer pedir um favorzinho para me tratar os dentes. Vai fazer alguma coisa, vai querer alguma coisa em troca. Porque a gente, quando não entende o amor de Deus e sofre da rejeição como eu sofria, você a gente acha que as pessoas vêm por interesse. Só troca. E ela não pediu absolutamente nada. E aí eu senti amada. E aí eu comecei na primeira reunião, na segunda. Quando um mês, eu falei assim, eu já entendi o que eu quero. Aí eu falei, eu quero nascer de novo. Ai, que lindo! Mas aí a mulher falou assim, mas a pastora falou, mas você nem conheceu a igreja? Eu falei, não é sobre a igreja, é sobre deixar a velha ele usa para trás e ter uma nova vida com Cristo. Deixar aquela religião. Aí eu entendi que Jesus foi batizado com 30 anos. E você foi lendo a Bíblia? Fui lendo a Bíblia. Começou a ler a Bíblia. Não entendia nada, mas eu persistia. Aí parece que as escamas foram se abrindo, eu fui entendendo. Porque você que está começando essa jornada, eu te aconselho a começar pelo Evangelho, né? Que é a história de Jesus. Até aquele filme The Chosen, super indico, porque eu amo ver aquelas histórias. Então, hoje nós temos muitas coisas, na época eu não tinha. E aí eu comecei a buscar Deus de todo o meu coração. Então, eu falo Você tem quantos anos? Tem 20...
21 anos. 21 anos. Olha, glória a Deus. Eu já tinha casado, mas eu não tinha filhos. E eu tomei posse do meu milagre, Sidmar. E aí eu ia com tanta fé. E toda vez que eu fazia aquela ressonância magnética, que eu via aquele tumor, eu falava assim, eu declaro a minha cura. E você que é da área da saúde, você entendia muito bem Meu Deus, o laudo que estava na frente. Sim. E aí quando deu 3, eu falo que Deus falava comigo o número 3, 3, 3, 3. Aí eu falava 3, porque a gente quando não entende a palavra, né? Eu era numerologia, punha um 3. Mas eu entendi que o 3 é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, é você o símbolo da perfeição. Então não é sobre número, sabe? Às vezes a gente confia no número, não é sobre o número, é sobre Jesus, é sobre Deus. O que aquele número aponta, né? Aponta para Jesus. Sim. E aí eu tinha essa mente de 3. Aí no 3º ano que eu fui fazer a ressonância, o médico falou, não tem mais adenoma, não tem mais tumor, você fez cirurgia? Aí eu falei, não. E aí eu recebi o meu milagre. E foi um filho atrás do outro, sem nenhum tratamento. Tanto é que hoje eu tenho 3, né? Tudo assim, né? E aí eu entendi. Então, assim, eu falo que muitas vezes Deus permite as lutas, as dificuldades, a escassez, pra gente buscar a Deus. Porque quando a gente é teimosa, o pai, ele corrige quem ama, né? E ele educa quem ama. Então, o que ele faz quando a gente tá com tudo bem? Pensa, uma mulher de sucesso, casamento, tudo bem. Você acha que ela vai buscar o Senhor? Mas será que eu só preciso ter uma doença para buscar o Senhor? Você entendeu? Eu posso buscar por amor. Por amor. Por revelação, é claro que por a gente espera, né? que você busque por amor, por revelação. Mas Deus tem os seus caminhos. E cada um, ele trata de uma forma. Trata de um jeito. O importante é que o Senhor te alcançou, sua vida foi transformada. O evangelho foi para dentro da clínica. Mas aí tem um porém. Muitas pessoas acham que uma vez que você recebe Jesus no seu coração, vai ser uma fórmula mágica. E não é. Porque é dia a dia. A transformação é até que ele venha. E também vem aquilo que Jesus falou. No mundo tereis... aflições. Nada vai ser mágico, nada né? Vai nada ser vai mágico, ser bom. Quando eu contratei esse Sidmar na minha empresa, foi assim. Eu falei assim, Sidmar, você vai me entregar resultado com quanto tempo? E ela foi muito clara. Ela falou assim, vai depender do seu posicionamento. Do tanto que você está aberta. Isso falou muito comigo sobre humildade, sabe, Sidmar? Da gente reconhecer as nossas falhas, nossas fraquezas. Por isso que eu chorei 3 dias e 3 noites. É porque você também tinha uma ideia errada de que as pessoas te amavam muito. Que as pessoas estavam lá porque você era perfeita. E o perfeccionismo é uma raiz de rejeição. Isso é muito forte. Porque eu preciso ser perfeita para ser amada. É um dos grandes sinais de rejeição, exatamente o perfeccionismo. Eu sempre trabalho isso. Eu sempre digo, olha, perfeccionismo não é bênção. Não é. Muito pelo contrário, é uma dor muito grande. Mas é a excelência de Deus. O que é excelência? É a certeza de que eu fiz o meu melhor. O meu melhor. Isso. Como para Deus, né? Como para Deus. Talvez o meu melhor não é o melhor da Eliusa. O melhor da Eliusa não é o meu melhor, mas é o meu melhor. Que você tem mais know-how numa área, você tem mais competência em outra. Talentos. Aí você, o melhor é o melhor com mais excelência. Mas o que eu te entreguei foi o meu melhor. Então, trazendo esse conceito para o mundo dos negócios, é muito importante o líder entender. Então, ele vai diante de uma tarefa executada por um colaborador e olha e acha que não ficou tão excelente quanto a dele. Porque o nível de excelência dele está alto. E o do funcionário foi o melhor que ele conseguiu entregar. Então, eu sempre oriento os meus líderes, os seus mentorados, quem o acompanha, você sabe disso, a perguntar, esse é o seu melhor? Inclusive, foi essa pergunta que eu fiz ontem na minha equipe. Olha só. Por quê? Porque eu entendo que quando a gente aprendeu também, que a Sidmar também fala sobre isso, quando você contrata uma consultoria, ela não só te ensina você ser transformada, mas você entender o perfil comportamental de cada do seu de cada e da colaborador. Sua equipe. Por quê? Porque se você tem um perfil mais analítico, meu marido é super dominante, analítico, planilha, Excel, financeiro. Eu sou influente, o meu negócio é comunicação, é estar aqui, é falar. Depois que eu fui curada, agora eu falo demais, né? Então, é assim, mas a minha dificuldade, as minhas limitações, eu falo isso muito com meu marido, a minha fraqueza é essa parte organizacional, das planilhas. Eu vejo uma planilha financeira e falo, meu Deus, fico até tonta, porque meu dom não está naquilo, o dele está naquilo. Então, quando você valoriza o dom do outro e fala, nossa, e você faz o seu melhor, e aí é onde que você me ensinou também muito lá atrás. Peraí, se você não é boa nisso, você tem que dedicar para isso. Porque também
também é muito bom, é muito muleta você pegar aquilo como muleta, sua fraqueza, e acomodar, eu né? posso não ser boa nisso, mas eu respeito que o outro é bom. Sim. E ele me completa. Sim. Então, numa sociedade, seja no casamento ou no negócio, os sócios têm que se completar. Quando alguém vai montar uma sociedade, me pergunta, olha, eu vou abrir um negócio, você é sócio, eu já vivi essa experiência várias vezes. A primeira pergunta em que ele te completa? E quando os dois são os dois são analíticos, não dá certo. Não dá certo. Então, aí, o Dr. Camp é um case de sucesso, porque o Dr. Marcelo ele é muito analítico, planejador, estratégico. Você é operacional, a linha de frente, comunicação, uma linguagem afetiva. Então, essa junção traz o equilíbrio no negócio. E dentro da empresa também tem. Então, eu preciso saber ter o perfil para que aquele cargo precisa. No processo uma pessoa influente como eu, de coração, 100% emoção, para liderar não dá certo, né? Sim, né? Para ser um gerente, que às vezes tem que ser o mais... Ele tem que ter um equilíbrio, né? Porque um gestor também, na linha de frente, que só analítico, ele vai machucar as pessoas. Então, tem que buscar. Tudo é o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio, mas eu tenho que ter essa percepção. E o sucesso do negócio começa na contratação. Eu vejo que, às vezes, os líderes não dedicam muito tempo para fazer uma entrevista, para avaliar nem sabe fazer uma entrevista, manda alguém fazer, né? E depois não dá certo, cobra do outro que você selecionou mal, entrevistou mal. Mas eu não abro mão. No processo, nas últimas etapas do meu processo, sempre trazer o dono da empresa, o dono da área, da gestão, da cadeira, para participar do processo. Sempre. E a contratação é a chave de ouro, né? Porque depois você vai contratar, você tem uma pessoa que realmente você não teve diagnóstico naquele olhar do olho, né? O olho no olho. Você já faz um rapport ali quando você vai contratar, o que pesa mais para você? As competências técnicas ou as habilidades de relacionamento? O que pesa mais? Lá atrás, né, quando eu comecei, a gente vai por indicação, né? Fulano indicou ou parente. Aí você coloca, não, a fulana está precisando e você coloca. Meu marido sempre fala assim, às vezes você acha que aqui é uma igreja. E você quer contratar todo mundo que está passando por dificuldade. E aí a gente, às vezes, deixa de lado um pouco as competências profissionais. Hoje eu falo que não tem como você estar as duas alinhadas. Eu creio que a melhor contratação é a competência profissional aliado com a inteligência emocional. Porque você não quer pessoas doentes na sua empresa. Até mesmo que formar o técnico é mais fácil que trabalhar as emoções. Muito mais. É aquela máxima, né? Você contrata pela competência técnica e desliga pela ausência, na habilidade nos relacionamentos, em lidar, na tratativa de lidar com as pessoas e lidar consigo mesmo. Que a inteligência emocional nada mais é do que essa habilidade de saber lidar com as suas emoções e seus sentimentos. Nas emoções que geram o sentimento, como que eu lido com os meus para lidar com o que você fez comigo. Eu falo que o segredo de sucesso é esse, é a pessoa ela saber liderar com a dor do outro, né? Porque quando você vira muito técnico, muito analítico, muito assim, resultado, racional, você não consegue olhar no olho e escutar, que é algo que eu tenho exercitado. O escutar é muito importante. É porque o escutar, ele é doação, né? Ele é doação. É doação do tempo, da atenção. Hoje nós vivemos bombardeados por muitas e muitas informações que rouba a nossa atenção. Então, as pessoas estão muito preocupadas em aprender a falar, mas tem muito pouco cuidado em aprender a escutar. E nós que somos influentes, que às vezes que eu descobri o meu perfil comportamental, a gente tem essa dificuldade, a gente quer falar, muitas vezes a Sidmar me cortava. Porque é muita informação, né? Espera, escuta, respira, olha no olho, e esse automático, que é o que as redes sociais nos ensinam, você mal vê já passa por outro, e você está vendo televisão, conversando com seu marido e mexendo no celular. E então, assim, o que eu tenho notado? Que Deus tem me chamado a atenção, estar presente. Estar presente é assim, eu estou aqui com a Sidmar, olhando no olho dela, estou presente nesse momento. Intensa. Eu estou tentando que as minhas emoções estejam aqui. Então, quando você está presente
com seu filho, estar presente com seu marido. Eu até falei para o meu marido, deixa celular, não vamos usar celular na hora da mesa, do jantar. Porque quando você vê os seus filhos estão, você está sendo um péssimo exemplo. E você precisa conectar esse momento de Perde conexão. essa conexão com a família, né? Sim, e isso é na empresa, da mesma forma, né? E esse momento de estar presente, ele é muito sutil e ele é muito tênue, porque qualquer coisa rouba a minha atenção. Qualquer coisa. Até mesmo quando eu estou com a boca fechada, sem falar nada, eu posso não estar presente. Porque minha mente saiu, foi embora, né? Então, eu sempre falo, coloca a sua mente na conversa. Não basta só ficar sentada, de boquinha fechada, olhando para mim, mas a minha mente roubou minha atenção. Porque o nosso cérebro, ele é muito acelerado e a gente pensa de 4 a 5 vezes mais rápido do que falamos. E isso faz com que a gente perca a atenção. Mas tem algumas dicas interessantes para fazer a gente conectar. É você não interromper jamais, mas interagir. É diferente de interromper. Eu aprendi uma técnicazinha, né, uma técnica da neurociência, dessa forma, que igual aqui, ontem eu sentada com a minha equipe, eu falei o que a gente poderia fazer, eu falei assim, o que vocês entenderam, né? Eu parafrasear no final da conversa. Mas antes de chegar no final da conversa, para nós que queremos realmente escutar, eu preciso me disciplinar, porque não é que você não está interessada, é que são tantas demandas que o seu pensamento está aqui, eu estou ouvindo ele usa, nossa, mas eu já pensei, eu tenho que ligar para fulano, tenho que fazer tal coisa. E não é falta de interesse nem de amor pela pessoa, são as demandas que realmente são maiores que nós. Então, o que eu faço para mim estar inteiramente escutando? Eu vou interagindo. Por exemplo, é mesmo? Entendi. Através da comunicação. Né? Tá, entendi. Eu não estou te interrompendo, mas eu estou interagindo. E como é que foi? Quando foi? Qualquer pessoa ele usa que fica estático, de boquinha fechada, sem fazer nenhum movimento de interação, pode ter certeza, ela não está te escutando. Ela já saiu da sala faz tempo, né? Só está com aquele olhar de paisagem, mas ela não realmente te escutou. Porque não é porque a pessoa é ruim, é porque isso é do nosso cérebro. E são pessoas muito ativas, aceleradas, aí que a mente fica realmente divagando pelos pensamentos. Então, eu sempre faço. Interrompe, faz um gesto, muda a posição. Tá, é mesmo. Seu corpo precisa, né? Como é que foi? Me fala mais. Pronto, eu me conectei com o outro. E a escutar é sempre um gesto de amor, de atenção, de doação. Escutar para compreender, não escutar para julgar, para criticar, para ter preconceitos, né? Mas a escuta. Ouvir, nós ouvimos o tempo todo, mas escutamos muito pouco. E eu nunca esqueço uma aula de vendas que você deu lá na nossa equipe, que você falava assim também. Terminou o planejamento, passeio, tem alguma dúvida? Puxar do paciente se ficou claro, né? Você entendeu, porque às vezes, gente, é incrível, você fala e a pessoa não entende o que você fala. Você acha que foi muito claro na explanação, mas ele não entendeu bem. Em que mais eu posso te ajudar? Em que mais essa palavrinha da Sidmar. Em que mais eu posso te ajudar? E porque, na verdade, quando você acontece muito comigo na área de implantes, na área da harmonização. E até um argumento de fechar um negócio. Então, normalmente as pessoas, quando você passa o valor, né, do seu serviço lá, a pessoa sempre fala, nossa, mas ficou muito caro. O que você pode fazer para melhorar o preço? Nossa, doutora, ficou muito caro. Eu sempre falo, oriento e uso isso nas minhas negociações também. Qual é essa dúvida? O que não ficou claro? Qual é a sua dúvida? Porque quando eu achei caro, é porque eu não consegui ver o que eu vou ganhar está compensando com o que eu vou investir. Então, eu achei caro. Por isso eu pergunto, mas qual é a sua dúvida? Não, ficou claro. Então, você está ciente que você está investindo tanto e vai colher tanto. Se não há nenhuma dúvida... o investimento procede? Nós, como empresa, né, a gente precisa parar de pensar que é um gasto e passar para a palavra investimento. Porque quando eu invisto no meu sorriso, eu falo que a Sidmar vem de um trauma, morri de medo de dentista. E quando ainda tem, né, bem? Eu falo para você que eu morro de alegria de ir em você. Não. Adoro você, mas para mim é sempre um desafio sentar naquela cadeira. Então, quando você pega... Gente, só um minutinho. Ela é ótima nesse momento. Se você tem, como eu, trauma de dentista, vá na doutora Eliúza. Ela tem uma habilidade angelical para te acalmar. Uma vez,
Não vou falar Vai, quem conta. foi, mas foi lá. Eu estava fazendo um procedimento que não era da área dela, eu tinha que passar para o outro profissional e depois voltar com ela. E essa pessoa não teve a mesma habilidade, gentileza, amor, compaixão com a minha pessoa. E eu concordo que eu não sou uma paciente fácil, eu concordo realmente. Mas ela não teve. Sabe o que eu fiz? Eu já estava toda anestesiada, com aquele negocinho, aquele babador aqui, paninho na cabeça, toda já, como é que você fala mesmo? O avental, Preparada toda preparada cirurgicamente. E a pessoa não percebeu o meu pânico. Sabe o que eu fiz? Arranquei tudo, levantei e fui embora. Você lembra disso, Deu uma né, crise Lúcia? de pânico, né? Foi algo Você lembra, assim, né? Lembro. Levantei e fui embora. Eu tenho uma paciente também que ela ficava na recepção e ela escutava o barulhinho. Quando eu via, ligava, ela já estava lá na casa dela. Porque o trauma, né? A gente não pode negligenciar a dor do paciente, o trauma achar que ele que isso carrega. é tolice. Olha que é eu frescura, né? E as pessoas me têm como uma pessoa forte. E de fato eu sou uma pessoa forte, mas tem as minhas limitações. Sim, e essa coisa tem Sim. demais. Então essa generosidade, compreender a sua dor, né? Colocar no lugar do outro, a empatia, e foi né? preciso da Elisa fazer um trabalho comigo para fazer eu voltar e tudo mais. Mas Isso voltei, terminei, venci, continuo indo até lá, né? Eu falo que o fim é melhor que o começo, gente. Se vocês começam algo e não terminam, aí você fica com uma frustração muito grande. E às vezes tem frustração não só no dentista, tem frustração quando você vai comprar uma roupa, Sim, quando você vai escolher um óculos, quando você vai fazer um processo nos cabelos, ali no salão, que a pessoa não soube te ouvir, não soube entender o que você esperava, né? Não soube te mostrar aí algo. entra a comunicação assertiva, né? Não soube mostrar algo para você que valorizasse o seu corpo, o que você ia usar e fazer, não te deu a devida atenção. Então, o trauma não é só no dentista, não é só um procedimento cirúrgico, mas traumas também na hora que eu vou realizar um sonho. Comprar algo. Não, e assim, você, quando falo de sonho é muito forte, né, Cedmar? Porque você entregar esse sonho para o paciente, eu falo que às vezes o paciente chega lá e eu tenho um sonho de ficar mais jovem. Mas aí, quando eu alinho a expectativa dele, mais jovem quanto? Se é 20 anos, gente, é impossível, nem plástica. E aí, você precisa alinhar essa expectativa do paciente para ele não ficar frustrado. Eu sempre falo que, eu até gravei um vídeo ontem falando sobre isso, que o medo de fazer uma harmonização hoje, ela está sendo maior do que o envelhecimento. Porque na cabeça do cliente, do paciente, a harmonização virou uma demonização. Bocão, bochechão, queixão. A harmonização em si, a palavra harmonizar fala de equilíbrio. E sem falar dos falsos profissionais que estão aterrorizando as pessoas. Falsos produtos, falsos profissionais. Hoje a gente linha, quando a pessoa busca muito preço. É o que a gente estava falando. Exatamente. Não tem como não tem valor, usar só quer produto preço. de qualidade, não tem como ter um resultado. Então, assim, é verdade. Eu já escutei isso várias vezes, que as pessoas têm o que elas merecem, porque às vezes elas buscam tanto preço que esquecem da qualidade. Não só as pessoas têm, como também a empresa também tem um funcionário que merece. Aí você quer um funcionário bom, mas não quer pagar o preço, ou seja, não quer pagar o investimento de remunerar adequadamente. Um excelente vendedor. Eu eu quero comer picanha, mas quero pagar cupim, por exemplo. E não tem lógica, não tem lógica. Então, né? quem quer comer picanha, paga o preço da picanha. Então, se eu quero alguém com aquele nível de resultado, eu preciso investir monetariamente naquele nível. Se eu quero a senha, a picanha, eu não sou muito boa em carne, né? O cupim me atende, tudo bem, então você paga, mas não cobra o resultado de picanha. Mas aí entra o profissional de alinhar a expectativa, porque se ele percebe, na percepção da primeira consulta, que é um paciente que está com uma exigência muito alta, uma expectativa muito alta, tudo que a gente fizer não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, aí eu tenho que aprender a falar não, que é uma coisa também que a Cedmar me ensinou nas nossas consultorias. Eu não preciso falar sim para todo paciente, eu não preciso falar sim para toda equipe. Eu tenho que aprender. E eu não preciso trazer o meu custo, o meu preço para agradar todo mundo. Não preciso. E eu sempre falo, tem paciente que não é para você, não é para sua clínica. Isso eu custei entender, né, Cedmar? Despeça amigavelmente, educadamente,
adequadamente, mas não negocia o seu valor. O seu princípio. Não negocia. A gente negocia formas de pagamento, Sim. valor não. E algo que nós Você precisamos ouviu? Negocia entender formas de muito forte. pagamento, valor não. E isso é muito forte, Sidmar, porque nós precisamos entregar valor para o paciente. A sua consulta, ela não pode ser uma consulta de fazer só um preenchimento labial, uma técnica a mais. Eu faço muito isso, falo isso para minhas alunas. Você não entrega técnicas, você entrega resultados. Aluna, porque você também ministra cursos, né? Sim, eu tenho Ela é excelente nisso. Tem os cursos, tem mentorias. Então, o que a gente faz? Quando você replica uma técnica, você faz o que? Uma receita de bolo. Você acha que todo mundo tem que fazer aquela técnica. E a individualidade do ser humano, ela é única, porque Deus nos fez de forma única. E uma coisa que eu acho interessante, eu sempre falo para os meus clientes que atuam, e de que não deixar o cliente que não domina a técnica mandar na consulta. Não. Porque aí, mas eu quero isso, um porque erro fulano... gravíssimo. E aí ele pega o celular e começa a mostrar, comparar e mostrar. Doutor, eu quero assim. Né? E às vezes o profissional que não tem autoridade no seu valor vai pelo que ele vai ganhar. Estou precisando de pagar a conta, eu vou aceitar. Aí eu vou ele aceitar. negocia valores. De novo, gente, não negocie princípios. Aí ele coloca o preço Sim. como determinante para fechar o negócio, e não o valor dele. Porque valor nada mais é do que o conjunto dos meus princípios que nos colocam de pé. Amém. Ele usa, que papo agradável. Como é rico falar com você, minha querida. Sim. Que a graça e o favor de Deus transborde abundantemente na sua vida. Que você continue tendo uma voz. Amém. Uma voz que traga brandura, doçura, que acalenta os corações, mas que também dê direcionamento. Trazer direção também compete a voz. Né, de quem fala amorosamente a direção. Nós estamos chegando ao final e tem uma câmera aqui que eu gostaria que você usasse para dizer algo carinhosamente, amorosamente, aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Por favor. Então, o que eu quero falar para vocês, que é o que eu tenho vivido na minha jornada. Persevere até o fim. Eu falo que muitas vezes eu quis desistir na minha caminhada, cheguei ao ponto de contratar a Sidmar e falar assim, vou largar a mão, vou ter um consultório só eu e o Marcelo, não quero saber de pessoas. Mas quando Deus te chama para um propósito, não é sobre ter, nem sobre fazer, é sobre ser. Então, que você seja aquilo que Deus determinou para você, que você entenda o seu propósito e chamado. Que aí sim, aonde que você estiver, você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no tempo certo você vai dar fruto. Hoje eu entendo isso, eu estou nessa fase, que eu coloquei raízes, as raízes estão, que são os princípios e valores que eu não negocio. E que essa árvore está crescendo. E eu creio que no tempo certo ela vai dar fruto. Tem dado bons frutos, né? Bons frutos. Você está aqui já é um fruto. Já é um fruto. Então, Eliúza, eu sempre costumo dizer para os meus convidados que eu não tenho como retribuir a generosidade de estar aqui, compartilhar conhecimento, vida, experiência, unção. Mas o meu Deus, que tudo vê, te recompensará. Amém. Colossenses 3:23. Amém. Um grande abraço, meu querido vencedor. E até o nosso próximo bate-papo Carreira de Sucesso.